Salve galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Galerinha, hoje eu tô aqui pra fazer um breve relato, um breve desabafo aí pra vocês em relação ao mercado de trabalho, né? Ao que tá acontecendo com o mercado, trazer a minha experiência, minha visão em relação a isso, né? Como o mercado de trabalho ele tá complexo, ele tá difícil, ele tá, né, maçante, né? Eu tô desempregado mais ou menos 3 meses, né? Eu trabalhava numa indústria aqui de São Paulo, e aí eles encerraram as atividades da fábrica, e aí isso foi mais ou menos no finalzinho de junho, e eles mandaram a galera que trabalhava lá embora, e desde então eu tô parado, tô desempregado, e tirei um tempo para viajar, para ficar com a família, para descansar um pouquinho. Mas agora a gente precisa voltar para a realidade, né? E a realidade ela é muito dura, ela é muito difícil, né? Porque o mercado de trabalho ele tá muito, em muitos aspectos, ele tá muito atrasado do ponto de vista de cobrança, do ponto de vista de remuneração, e de ponto de vista de escala de trabalho. E eu tenho reparado isso, né? Que eu tô há mais ou menos aí um mês procurando emprego. Já recebi algumas propostas, não tão boas, algumas mais interessantes, mas de modo geral, assim, ainda não teve nada assim que me prendesse, que me chamasse a atenção. E eu queria falar um pouquinho aqui com vocês sobre uma coisa chamada escala 6 por 1, né? É uma escala cruel com o trabalhador, né, cara? E muitas vezes oferecendo um salário que não cobre nem os gastos básicos da pessoa, cara. Então eu tenho recebido, assim, muitas vagas, assim, com escala 6 por 1 com salários que não são interessantes e tal. E isso, cara, tem me desanimado bastante, assim, tem me deixado um pouco pra baixo, porque eu já tenho uma certa bagagem no mercado de trabalho, sou formado em marketing, e, e tem coisas que a gente olha assim que desanima a gente, que não inspira a gente, e não me causa nenhum espanto que as pessoas estejam cada vez mais pedindo demissão, as pessoas não criam raízes nas empresas. Eu acho que muito por conta disso, assim, sabe? As empresas muitas vezes não têm, de fato, um compromisso com com o empregado, né? Isso eu sinto que vem cansando as pessoas andam cada vez mais desmotivadas. E quando você se encontra no desemprego, né, que é o meu caso, é pior ainda, eu diria, né? Porque você se depara com salários baixos, escala 6 por 1, em que o mundo está evoluindo, as empresas precisam evoluir, né? Então, muitos países aí pelo mundo, na Europa, estão reduzindo a carga de trabalho, a escala de trabalho, melhor dizendo, né? Em 4 dias trabalhados por semana, né? Então, o trabalhador ele teria, no caso, sexta, sábado e domingo para descansar, né? E muitas pesquisas nesses países aí já relatam que houve um aumento na produtividade, né? Dessas pessoas que com essa escala. Porque as pessoas, cara, as pessoas querem cada vez mais, eu acho que ter mais tempo livre para fazer suas coisas, para viajar, para ficar com a família, para estudar. E esse negócio de escala 6 por 1 é uma coisa muito cruel, cara, porque te oferta só o domingo para você descansar. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, só o domingo para você descansar não é o suficiente, né? Principalmente para mulher, que muitas vezes tem que descansar, entre aspas, né?
e ter os afazeres de casa, cuidar dos filhos, às vezes cuidar do marido. Então, cara, não é uma coisa que é interessante, né? Escala 6 por um é uma coisa cruel, cara. A não ser em casos muito, muito específicos, né? Trabalhos essenciais, como a saúde pública, a segurança pública. São coisas que são essenciais, que não pode ter uma pausa, né, no final de semana. Mas eu vejo que muitas empresas, cara, querem tirar até o couro da pessoa, né? Pô, trabalhar. Tem muitas empresas que não têm a menor necessidade de trabalhar sábado, de segunda a sábado, cara. Pô, tem as empresas, assim, de forma geral, precisam rever isso, precisam entender melhor a necessidade das pessoas, né? Não só o ponto de vista deles. Também, eles têm que considerar o ponto de vista deles, mas eles precisam considerar também cada vez mais o ponto de vista do trabalhador, o bem-estar do trabalhador, financeiro, psicológico. E aí, cara, eu acho que automaticamente ele vai ter um retorno do trabalhador em relação a isso, né? Então acho que as empresas elas precisam analisar melhor isso, colocar um pouco a mão na consciência, porque cada vez mais as pessoas estão doentes, né? Com depressão, com ansiedade, e por conta da rotina do dia a dia, de trabalho. Isso é muito, muito maçante, isso é muito expressivo, isso requer um pouco da atenção da sociedade, das empresas, para rever isso, né? Que é muito cruel, cara, porque imagina você trabalhar de segunda a sábado, né? Fora o cansaço do trabalho em si, né? Tem muitas vezes, em muitos casos, como é aqui em São Paulo, o cansaço com o transporte público, que é uma coisa assim insuportável, né? De manhã, no final da tarde, no horário de rush, assim, é uma coisa cruel, cara, com o trabalhador isso. Então aí veio pra ajudar o trabalhador também o home office aí da pandemia pra cá. Então, cara, é muito complicado essa situação, assim. Eu acho que o trabalhador, ele busca cada vez mais o equilíbrio, né? Entre a vida profissional e a vida pessoal. E daqui pra frente, essa demanda vai ser cada vez mais crescente. Essa reivindicação vai ter que ser, ou pelo menos ouvida, né? Com carinho pelas empresas, para que a, as instituições elas não tenham cada vez mais casos de pessoas com ansiedade, de depressão, afastamentos, né? Então eu fico me deparando assim com muitas vagas em relação a isso, em relação a essa escala aí cruel, cara, de 6 por um e que vem adoecendo cada vez mais as pessoas, ou não geram nenhum interesse nas pessoas. Às vezes a pessoa tá precisando e olha para aquilo e fala, meu, não é para mim, não vai dar certo, tô esperando, tô buscando por outras coisas. Então acho que a galera precisa rever isso. A questão salarial também, cara, é uma coisa assim surreal. Por exemplo, você ganhar um salário de R$ 1.500 bruto, cara, numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, cara, é uma coisa assim surreal, é uma loucura isso, né? Que precisa ser revisto, precisa ser analisado melhor, precisa ser feito um estudo melhor, porque com R$ 1.500 a pessoa não vive, né, cara? Imagina um pai de família que paga aluguel com crianças pequenas em casa, ter que viver com um salário de R$ 1.500 trabalhando 6 por um. Imagina o mal que isso não faz pro bem-estar psicológico da pessoa, do trabalhador. Então, cara, é muito difícil isso. Eu sei que a empresa também tem a sua demanda, tem as suas questões internas que precisam ser vistas também, mas o bem-estar do colaborador também precisa ser visto, né? Porque quando o cara tá feliz no trabalho dele, quando ele tá satisfeito no trabalho dele, automaticamente o rendimento dele vai ser muito melhor, né? Eu acredito que as empresas que entendem ou entenderam isso ou vão entender isso, vai ter um aumento da sua produtividade de uma forma muito considerável, né? Então as empresas precisam evoluir, precisam considerar
novas possibilidades, novas ideias, como essa aí que está sendo praticada, inclusive no Brasil, né? Muitas empresas estão fazendo em fase de teste aí, essa escala 4x3 que eles falam, né? Você trabalha 4 dias de folga, 3 no caso, sexta, sábado e domingo. Então você trabalharia até de segunda a quinta. E já saiu resultados assim preliminares que dizem que isso é muito bom para o funcionário, aumenta a produtividade, tem uma forte tendência de aumentar o emprego também. Então, assim, cara, é uma coisa para se analisar, porque o mundo está evoluindo e as pessoas precisam evoluir, precisam crescer, as empresas precisam evoluir, todo mundo precisa evoluir. E para isso acontecer, eu acho que a gente precisa debater mais essas ideias, essas possibilidades, para que de curto e longo prazo a gente possa viver numa sociedade melhor para todo mundo, né? Que todo mundo possa ganhar com isso, né? Com essa evolução. Então é isso, galerinha. Muito obrigado desde já aí pelo tempo de vocês e tamo junto.